Dali, dali, Mengo. Pra cima deles, Flamengo. A gente, né, vem elogiando muito mesmo o Dorival Júnior. Vem fazendo um baita trabalho no Flamengo, tem que se reconhecer. Agora, eu acho que o Dorival foi mal de novo. Ele foi mal na coletiva de imprensa, quando ele tentou justificar que não colocou o time titular, porque a Libertadores não tá ganha ainda, e tentou comparar com a América do México. Tem nada a ver. A América do México eram 2 gols de diferença, agora são 4. Era outro time, é um outro Flamengo. Ali eu achei que não tem muita justificativa usar o time reserva. O próprio Nilson, que é amigo pessoal, né, Nilson, também achou um erro. Errou, claro. Não ter colocado o time titular e essa justificativa. Ontem, o Dorival foi no Chala Podcast e, ó, ele deu uma declaração pra mim que não tem nada a ver sobre o Diego Ribas. Tipo, a forma como ele defendeu o Diego Ribas, porque a torcida do Flamengo critica muito ele colocar o Diego ainda pra jogar. Como titular, muitas vezes, nesse time misto. Eu concordo, a história do Diego no Flamengo tem que ser respeitada, até a forma como ele tem uma liderança no vestiário, mas eu não achei uma justificativa cabível para defender a escalação do Diego. A gente vai colocar aí, lembrando, ninguém tá defendendo que o Dorival caia, torcedor tem meio, mas tem arte. O torcedor tem meio assim, já tá querendo derrubar? Não, mas não é porque o cara faz um trabalho sensacional que ele não pode ter erros, na minha opinião. Aí a gente vai colocar a arte aí da declaração do Dorival sobre o Diego Ribas, quando ele foi perguntado da cobrança dos torcedores pelo Diego ser titular nesse time B do Flamengo. Então, a gente vai mostrar a arte aí. O Dorival, ele fala o seguinte: tem que existir um respeito. O Diego é um dos que mais trabalha, se dedica, se entrega e assume o compromisso. Um profissional desse pode não estar no melhor momento. Aí eu já discordo totalmente. Se ele não está no bom momento, ele não tem que jogar. Não interessa se dedicar, então me bota no Flamengo. Eu vou me dedicar todo dia. Eu vou jogar? Não. Aí eu acho que tem cabimento nenhum. Um profissional desse pode não estar no melhor momento, mas não deixa de ser importante. Quando se perde um jogador desse, um grupo de trabalho paga um preço muito alto. As pessoas não entendem. Acham que a resposta é só dentro de campo. Gente, para jogar a resposta tem que ser dentro de campo. E nem sempre é assim. Alguns, além da resposta técnica, dão uma resposta imensurável. Diego é um deles. Enquanto ele estiver no Flamengo, vai ser respeitado. Primeiro, ele não jogar não é desrespeitado. É técnica, opção técnica. Ele tinha o Vidal, inclusive, para botar no jogo. Ele tem Vidal, ele tem Thiago Maia, ele tem João Gomes, ele tem Eric Pulgar, ele tem vários volantes para colocar. O Diego, eu concordo, ele é importantíssimo no vestiário, mas ele é importante no vestiário. Agora, para jogar, Vamp, não sei o que você acha, tem que ser um momento técnico. Se o momento técnico do Diego não é bom, ele justifica colocar o Diego como titular porque o Diego é respeitado, porque o grupo gosta do Diego? É um podcast que ele foi, né? Sim. Eu vi a coletiva depois do jogo contra o Ceará, né? O jogo foi domingo às 11 da manhã, eu não concordei com a coletiva. Esse podcast aí eu não vi. Mas tá assim mesmo, ó. O Vitor Pereira chegou ontem e falou, eu dei um pau no meu time, a culpa foi minha, eu botei esses caras pra treinar como nunca tinha treinado, tive a semana cheia e arrebentei com os caras. Arrebentou com 2, saiu o Wagner, saiu o Rafael Ramos. Um monte de jogador lesionado e no segundo tempo o time caiu. Então, a história que falavam lá atrás, que vários jogadores estavam machucando e tinha um problema no departamento médico com comissão técnica, não é mentira, então, no Corinthians. Vários jogadores sendo lesionados. Lá tinha essa rusga lá. Então, ele fala isso, pô, peguei o time, tinha uma semana, dei uma carga de trabalho excessiva e machuquei, e vi que o time cansou no segundo tempo. Então, em relação a isso aí que você fala do Diego, é mais mesmo pelo respeito que o Dorival já foi treinador dele, né? Pela pessoa que é do que isso aí que você falou, forma técnica, quem tá melhor pra jogar. Mas não pode ser assim, Wagner. Pra escolher pra jogar não pode ser assim. Então, aí ele acabou se entregando lá no podcast. É isso, mas é errado, por isso não é que errado. Lógico, por isso que é do Flamengo que tá pegando o pé. Eu não concordo também, acho um baita de um erro isso.
Só que isso é comum e pode acontecer agora na convocação da seleção brasileira que vai para a Copa. O Daniel Alves não tem condição nenhuma mais de jogar. Nenhuma. O time dele ele pode ser convocado para a Copa do Mundo exatamente pela mesma justificativa que deu o Dorival. O Tite dá a mesma justificativa. É um cara, para mim, importante, no grupo ele é importante, é um cara rodado, é um cara que vai ajudar no momento de decisão aqui. É isso aí, tem técnico que trabalha isso também. O cara, ele opta por levar um cara assim do que levar um garoto que tecnicamente esteja até no melhor momento, né? Então não é uma coisa isolada do Dorival. O Tite pode fazer a mesma coisa com o Daniel levando para a Copa do Mundo. O Diego tem mais 2 meses de contrato, imagino. Não é isso? Isso. Mais 2 meses de contrato. É um cara importante. Ele para o Flamengo, para a história e muito possivelmente para o grupo. Aparentemente, ele tem uma grande importância para o grupo, né? Eu acho que esse problema, pode ser colocado assim, foi colocado nas mãos, né, do Dorival Júnior pela direção do Flamengo. Ele já herdou isso. Quando ele chegou, o Diego também era muito questionado. Ele não é titular. Ele é utilizado durante os jogos, ou entra no time B do Flamengo, que é forte. Então, ele não tem uma participação importante no principal time do Flamengo. Mas ele está lá. É um jogador que eu acho que merece respeito. Não dá para jogar, o Dorival vai decidir o que fazer. Mas talvez ele esteja pensando exatamente nessa linha que acabou de dizer o Nilson César, que é o seguinte, cara, são mais 2 meses. Eu acho que ele tem que sair, esse cara tem que sair por cima. Porque muitas vezes quem dirige grupo pensa o seguinte, sabe o que eles vão pensar, os outros jogadores? Se o Diego for, digamos, desrespeitado, fez com ele, vai fazer comigo. Mas não é desrespeito ficar no banco, gente. Eu não estou dizendo... Não é desrespeito ficar no banco. O Diego tem que ficar no banco. O Diego não tem qualidade hoje para ser titular do time B do Flamengo. Como o Vidal também não pode ser hoje. Claro. Mas ele não tem ficado no banco? Não, o time B ele tem colocado o Diego para jogar. Então... É por isso que o torcedor fica puto e com razão. Acho que até pouco tempo... Ele não tem nível técnico hoje, físico principalmente, para ser titular do time B do Flamengo. É igual do Vidal. Isso não é uma falta de respeito. O Diego tá lá no grupo, o Diego tem palavra. Agora, tecnicamente e fisicamente, o Dorival não pode colocar o Diego alegando que ele trabalha muito e que ele é importante pro grupo. Essa sua visão é a minha também, de longe, bem distante do ninho do urubu. Eu sei disso. Eu não sei qual é a avaliação que faz o Dorival hoje. Lembre-se que é tudo no contexto. Como chegou o Dorival, como ele foi contratado, que ele precisou conversar, todo mundo reconheceu aqui, com aquela panela, diziam que tem uma panela. Que 8-6. Então ele colocou os caras para jogar, mesmo se falou aqui, tá vendo? Ele colocou a panela para jogar porque ele está só chegando, tateando. Para saber onde está pisando. Mas aos poucos a coisa vai se ajeitar. Foi isso que nós falamos. Passou um pouquinho de tempo e parece que se ajeitou. No caso do Diego, eu acho que tem tudo isso. A gente não sabe exatamente o que acontece lá. Eu acho que ele está achando que o estrago é menor, deixando passar esses 2 meses, quando ele vai seguir para momentos diferentes na vida dele, do que jogar o Diego pela janela. Acho que ele pode estar pensando assim. Acho. Agora, eu só coloquei sobre a mesa, eu não tenho informação mais profunda. Como o Tite está pensando, vai ser 1 mês só de Copa do Mundo pro Daniel Alves. Um cara rodado, experiente, um cara de Champions, um cara de Copa. Então vou levar o cara. Agora, se você fosse o treinador, você não levaria. Eu não levaria. Mas é porque eu não levaria. O Nilson, acho que ele acredita que não tem um melhor que o Daniel Alves. Quem? O Tite? O Tite. Eu acho que ele acredita que não tem. O Dorival não. Eu acho isso. O Dorival não. Ele sabe que tem melhores que o Diego, mas ele coloca o Diego por respeito, para manter o grupo. O Tite acha a mesma coisa. A justificativa não foi técnica, né? Quando ele falou o Dorival. Não é técnica. Bruno, a gente só vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Porque minha diferença é essa. O Tite, ele acha realmente que o Daniel Alves é o melhor lateral direito que ele pode ter. O Dorival sabe, contanto que a justificativa dele não foi técnica, não foi física, foi respeito, foi trabalho.
Até na seleção, o titular é o Danilo, isso aí é bem claro, né? Sem o Daniel dúvida. é reserva. Mas, e até na função... Se for, ali, né? Se for, né? Eu tenho dúvida se o Daniel vai à Copa. Acho que agora ele já esteve mais seguro. É isso aí. Vamos ver na convocação O de Puma tá sexta-feira. lá embaixo, Tá. né? Nossa. E aqui o lateral do Tite, ele joga pelo meio, não joga na ponta. Por isso eu acho que o Emerson, o Tite tem algumas dúvidas, que o Emerson é a ala de 3 zagueiros no Tottenham. Vai pro fundo mesmo. O lateral direito do Brasil não joga indo pro fundo, joga mais por dentro. Então vamos ver o que ele vai fazer. Mas o titular é o Danilo, né? O Daniel Mas é só uma vai alternativa jogar... que ele pode ter com o sim. Emerson, uma alternativa tática. O Daniel só jogaria a Copa se o Danilo não puder. Mas sobre o Diego, acho que até se você pegar o time B do Flamengo, se você separar, né? O Dorival dividiu ali um time para jogar o Brasileiro e um time para jogar as Copas. Até há pouco tempo ele não tinha muita opção no time B, excluindo os caras. O Thiago Maia e o João Gomes jogam no time das Copas, né? Então ele tinha Diego, Vidal e Vitor Hugo para formar o meio-campo do time B. Era isso. Agora ele tem o Pulgar, né? Agora ele tem uma opção para colocar ali. Ele pode jogar com Pulgar, Vidal e Vitor Hugo. Então agora ele passa a ter um jogador para atuar na posição do Diego. O Diego tem jogado mais atrás já há um tempo, como volante. E agora eu acho que ele vai ter mais dificuldade de manter o Diego no time, porque ele tem uma opção para colocar ali. E acho que a questão de respeito ou desrespeito passa mais por você, acho que ser bem aberto e honesto com o cara do que escalar ou não. De falar com o cara, Diego, Exatamente. eu tenho assim, justificar para ele tecnicamente, eu tenho esse cara, nos últimos jogos você não tá bem, eu tenho agora essa opção, o cara tá entregando mais que você. Acho que se for aberto, sincero, que sempre é difícil, claro, você tirar um jogador de um time, mas um treinador ele vai ter que tomar decisões. E aí, se ele for, acho que bem aberto, chamar o cara a conversar de uma maneira bem aberta, eu não acho que o cara vai se sentir desrespeitado. Claro que cada ser humano recebe de um jeito. Tem cara que, por mais que você justifique e seja respeitoso com ele, o cara vai ficar bravo porque saiu do time. Mas acredito que se chamar, conversar e mostrar os motivos, acho que não tem motivo para o Diego se sentir desrespeitado. Ele não é um cara de criar problema. Vendo de fora, é isso, né? Vendo de fora, é isso. Eu acho que lá dentro tem algumas coisas. Por exemplo, a gente discutiu aqui por que pôs o time, não pôs todos os jogadores importantes para jogar, optou por jogar em jogos importantes, quando o Flamengo, por exemplo, poderia ter conquistado 3 pontos no último final de semana. Porque eu acho que teve conversa. Claro. Eu acho que é o estilo do Dorival. Acho que teve conversa e com os próprios jogadores. Por isso que eu acho que não teve interferência da diretoria. Tipo assim, olha, para nós interessa isso. Para o Flamengo, o que interessa é que os jogadores estejam contentes, que estejam felizes, que não estejam com narizes torcidos nem incomodados. É isso que interessa para o Flamengo. Ele não quer entrar em rota de colisão. Se os jogadores que são... mas aí ele pode abrir mão de um título brasileiro por causa disso. Botando o Diego, que não tem hoje, sim, o patamar para estar nesse time titular. Mas trabalha com tantos cristais que ele fica... Eu imagino, eu estou só vendo de fora, eu imagino que ele fala, não, o que adianta? Eu vou atender o que pretende a diretoria ou vou começar a descontentar os caras que estão jogando, entre aspas, para mim ou por mim? Eu não sei o que eu vou fazer. Imagino que ele passe pela cabeça. Então, porque tem um detalhe, entre contentar a diretoria e contentar os caras que vão ganhar jogo, ele vai ficar com o grupo.